Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. Desde já eu peço a você que se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha e peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like, compartilhar e assim por diante. A gente só vai crescendo aí nesse YouTube, beleza? Seguinte, galera, o que eu vou falar aqui é polêmica. Eu sei que tem muito palmeirense que vai brigar comigo, mas, cara, fatos, história, a gente não discute. A gente aprende, entende e aí, né, aprende, entende e aprende com ela, né, pra cima, pra gente melhorar mais a vida da gente. Então vamos lá. Primeiro eu queria parabenizar ao nosso arquirrival Corinthians, que está fazendo 111 anos hoje, tá a maior festa lá. Os caras estão trazendo o William, apresentando o William como grande presente de aniversário para a torcida, coisa que o Palmeiras não teve nenhum presente, né? Pois é. Não veio aí nenhum, né, atacante de nome que a gente estava pedindo e tal. E os corintianos, com ou sem dinheiro, né? Todo mundo fala que não tem dinheiro, que o cara deve marmita, mas estão lá fazendo a deles, trouxeram vários reforços, trouxeram o William agora, que é um grande reforço para eles, né? E vão com certeza nos incomodar demais nesse campeonato brasileiro e nos campeonatos que esse elenco deles estiver jogando, né? Mas o Palmeiras, como eu já disse em outro vídeo aqui, no papel, é um grande elenco no papel e tem que se tornar realidade aí, né? Talvez na Libertadores, né? Que é o foco do Palmeiras, ele se concretize, né? Mas eu mesmo sendo palmeirense, eu parabenizo o Corinthians hoje por seus 111, porque se não fosse o Corinthians, o Palmeiras não existia. Ou vocês não sabiam disso? Pois é. Eu acho que pouca gente sabe disso, né? Inclusive, se você olhar na história do Palmeiras na Wikipedia lá, não fala também isso. Porque o que acontece? Vou ler aqui uma matéria que tem na Folha. E depois eu vou deixar o link na descrição para você quiser, se você for curioso e ver. É o seguinte, ó. Por José Henrique Mariante. Ele fez isso em 97. E eu já tinha visto essa história, né, e já sabia disso e só fui procurar para confirmar. Olha, não poderia ser pior. Palmeiras, na verdade, nasceu de uma dissidência do Corinthians. O arqui-inimigo, fundado em 1910, sofreu 4 anos mais tarde uma racha que provocaria a demandada de parte dos dirigentes. Ou seja, os insatisfeitos, quase todos italianos, queriam um clube próprio, como tinham o Germânia, os alemães, ou o Mackenzie, os britânicos, né? E o Corinthians, com poucos recursos, desde aquela época os caras já estavam complicados, né? Havia aberto seus portões para quem quisesse entrar. Era popular, na verdade popular demais. Em 14 de agosto de 1914, uma carta no jornal Fanfula foi publicada conclamando os interessados na formação de um clube para a prática do futebol. Assim nasceu o Palestra Itália, nome original do Palmeiras. Entendeu? É claro, né? O detalhe da dissidência não tem registro oficial. E dada a rivalidade que se criou entre palmeirense e corintiano, continuará escondida em algum recanto da história. Então, gente, para quem não sabe, agora fica sabendo. Então, por isso, se não fosse o Corinthians, não existia esse time maravilhoso aqui, o Palmeiras, né? Que eram os italianos que estavam lá insatisfeitos, saíram para formar o Palmeiras 4 anos depois da fundação do Corinthians. Olha aí, é história, gente, é cultura. E não, por que ficar escondendo isso, né? De boa, eu não tenho nada. Cara, porra, qual que é o problema? Ah, porque o Corinthians, daí, né? É o nosso maior rival, entendeu? É o que dá o gostinho da gente jogar futebol muitas vezes, né? Tanto o Palmeiras quanto o Corinthians. Quando um time tá mal, joga contra o outro, se recupera às vezes, né? Porque clássico, virou um clássico do futebol. Olha que coisa boa. O que é coisa melhor do que um clássico? Do que um derby, como a gente chama aqui no estado de São Paulo, né? Entre Palmeiras e Corinthians. É o derby. Porra, vai ter derby, cara. Fica aquela tensão. E é gostoso, cara. A gente perde, a gente fica puto da cara. Mas quando ganha também, meu, alegria regaçando. Ainda mais quando o último título do Palmeiras, o paulista do Palmeiras, foi em cima do Corinthians, nos pênaltis, gol de Patrick de Paula. Cara, que maravilha que foi aquilo. E se não tivesse o Corinthians? Ah, poderia ser outro. Tudo bem, mas é o Corinthians. A história, a nossa realidade, o Corinthians deu origem ao Palmeiras. Entendeu? Os dirigentes do Palmeiras saíram do Corinthians. Cara, olha aqui. E aí? Qual que é o problema? Aí eu falo, né?
A gente tem que valorizar essas coisas, que é história. Isso não vai mudar em nada, não vai piorar em nada a imagem do Palmeiras por ter saído do Corinthians. Muito pelo contrário, eu acho que vai até valorizar o Palmeiras. Olha que legal, porra, os caras estavam bravos lá, saíram, fizeram um time, e um time que ganhou mais títulos do que o Corinthians, falando em termos nacionais, né? Claro, o Corinthians é bicampeão mundial, né? Tem uma Libertadores, o Palmeiras tem 2 Libertadores, mas no âmbito nacional o Palmeiras tem mais títulos que o Corinthians. Olha que legal, cara. Time que saiu lá do Corinthians, sabe? É história, gente, só enriquece. A gente não quer que reconheça a Copa Rio de 1951 como o título mundial do Palmeiras. A gente quer que reconheçam isso, essa estrelinha aqui, porque realmente na época foi o título mundial, na época foi o campeonato mundial, não nos mesmos moldes que a FIFA tem hoje, de repente não é reconhecido como organizado pela FIFA, mas na época foi sim o mundial, entendeu? É uma história, entendeu? Teve toda uma história, 150 mil pessoas no Maracanã, então não foi pouca coisa. É isso, só que daí a gente se recusa, as outras torcidas se recusam a acreditar nisso, né? Ou acreditam e fazem vistas grossas. É história. Qual que é o problema? Ah, pode falar, não, o Palmeiras é campeão mundial, foi o primeiro campeão mundial. Ah, não é da FIFA? Não, não foi pela FIFA, mas foi o primeiro campeão mundial. Acabou, entendeu? Vamos reconhecer, vamos valorizar a história, gente. Então, parabéns, Corinthians, pelos seus 111 anos, parabéns que trouxeram reforços aí para não cair para a segunda divisão, porque o caminho que o Corinthians estava tomando é aquilo que eu falo, tá devendo, tá? Vai para a segunda divisão, vai dever mais ainda. Então se mantém na primeira divisão, que a chance de um time desse, com o tamanho da torcida que tem no Corinthians, se manter na primeira divisão e conseguir saldar as dívidas, é muito maior na primeira divisão. Que se cair para a segunda, aí acaba tudo. Olha o Cruzeiro lá, tá agonizando, né? O Cruzeiro tá agonizando. Não podia nunca ter deixado o time cair para a segundona. E aí a coisa fica muito mais difícil. Beleza, galera? Muito obrigado aí para quem curtiu esse vídeo. Palmeirense, não fiquem bravos comigo, cara. É a realidade, é a história, sabe? O que importa é que hoje aqui o Palmeiras está voando. A gente está muito bem. Fomos os últimos campeões da Libertadores, os últimos campeões da Copa do Brasil. Temos grandes chances de ser campeão da Libertadores de novo, fazer um tricampeonato. É isso que importa, é o presente. Entendeu? Por isso que a gente não liga para essa história. Ah, Palmeiras não tem mundial. Tô nem aí, velho. Eu sei que tem o Mundial de 51, não é reconhecido pela FIFA, beleza, mas é o Mundial de 51. Se os outros querem acreditar ou não, o problema é deles. O importante é que hoje o Palmeiras está voando, né, frente ao Corinthians, por exemplo. O Corinthians está se reorganizando. O Atlético Mineiro está se reorganizando, tá? Né, não conquistou nada ainda o Atlético Mineiro. Tem tudo para conquistar, mas ainda não conquistou nada. O Flamengo já é uma realidade. É assim como o Palmeiras é uma realidade. Então, cara, temos que ter orgulho disso aqui, ó. Não importa se veio ou não veio do Corinthians, se a história conta isso, entendeu? Mas é o que vale, essa força aqui, o presente. Valeu? Até mais!